Fala galera, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal do Torcedor Corintiano. O meu nome é Luiz, é um prazer ter vocês aqui pra gente estar falando do Campeonato Brasileiro. Pra gente falar um pouquinho do que foi o jogo ontem contra o Grêmio, bem rapidamente, pra trazer opiniões, trazer aquilo que eu vi de melhor, que eu gostei no desenrolar do Corinthians no Brasileirão, falar também sobre os prêmios individuais que já começam a sair, que já começam a ser entregues e tem jogador do Corinthians recebendo. Vamos falar principalmente do futebol masculino, claro, mas também vamos falar um pouquinho do futebol feminino, mas falar o porquê do Corinthians masculino ter conseguido essa remontada, essa volta por cima e conseguir essas 9 vitórias em sequências que tiraram o Corinthians de um time que pra todo mundo, exceto o próprio corintiano, era um time que ia cair, pra um time que ficou no G7 do Brasileiro, vai pra Libertadores e assim, terminou o ano facilmente sendo um dos 2, 3 times que mais jogam bola no Brasil hoje. Vamos falar então desse aglomerado de informações, aglomerado de opiniões, mas antes, claro, eu quero pedir pra vocês já deixarem o like, se inscreverem no canal, ativarem o sininho da notificação, deixarem nos comentários o que vocês acham, o porquê, qual a opinião de vocês para essa reestruturação do Corinthians e essa melhora tão grande, principalmente nessa última parte de Campeonato Brasileiro. Para a gente começar, eu queria trazer aqui alguns dados, e contra fatos, não há argumentos, na grande maioria das vezes não há argumentos. Primeiro de tudo o Corinthians terminou o Campeonato Brasileiro em 7º lugar, com 56 pontos. O time ficou com 15 vitórias, 11 empates e 12 derrotas. 7º lugar para um time que passou mais da metade do campeonato dentro da zona do rebaixamento é uma baita de uma vitória, é uma vitóriazaça. Eu vejo muitos comentários nas redes sociais de vídeo dos jogadores do Corinthians comemorando, de torcedor comemorando, vídeo da gente eufórico. E eu vejo muito comentário de torcedor dos outros times. Tá comemorando o quê? Foi campeão? Título de 7º lugar no Campeonato Brasileiro? Entendam uma coisa, se você não é corintiano e tá vendo esse vídeo. O que o torcedor do Corinthians passou em 2/3 do ano, e o último terço do ano como foi, é sim um título, é sim uma vitória. E não só pelo que a gente viveu no final do ano, é pelo que a gente espera viver no ano que vem. A gente finalmente viu um time competitivo, um time muito bom de bola, um time com jogadores muito interessantes e um time que nos leva a crer que, com alguns reforços pontuais, a gente pode sim brigar por títulos e títulos importantes no ano que vem. O Corinthians era um time que a gente imaginava que nessa última rodada talvez estivesse brigando para não cair ainda. E muito pelo contrário, o Corinthians conseguiu uma vaga na Libertadores com uma rodada de antecedência. Outra informação que acho que é muito impactante para mim. O Corinthians termina o ano com 54 gols feitos no Campeonato Brasileiro. Só 3 times ficaram à frente do Corinthians. E são os 3 líderes do campeonato: Botafogo, Palmeiras e Flamengo. Isso mostra o quão importante foi o trio de ataque do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay são os responsáveis por isso. Por quê? Yuri Alberto, artilheiro do campeonato junto com o Alejandro, 15 gols. Artilheiro do Brasil no ano com 31 e artilheiro dividido em gols com o Alejandro, 15. Rodrigo Garro, além das 11 assistências que o Rodrigo Garro distribuiu, 10 gols pro Rodrigo Garro. Já são 25 nessa conta. E o Memphis, que chegou no meio do ano, jogou a reta final do Campeonato Brasileiro, contribuiu com 7 gols. Você faz a conta, 10 com 15, 25. Com mais 7, 33 gols desses 54 foram feitos pelo trio de ataque. Fora naquele começo de campeonato onde o Garro dava trocentas assistências e o Yuri ainda não estava numa fase tão boa do nível que foi o final do ano. Se tivesse aproveitado, esses números seriam ainda maiores. Mas isso mostra o quanto o Corinthians do Campeonato Brasileiro, da reta final do Campeonato Brasileiro, encaixou, as peças se encaixaram e é um trio importantíssimo para o ano que vem.
Papo sobre renovação, quem fica, quem sai, quem continua, quem deve continuar, vai ser um vídeo à parte que vai sair nessa semana. Mas eu só queria deixar destacado que o Corinthians saiu de um time de zona do rebaixamento para um time com o quarto melhor ataque de um campeonato. Um time que suava para ganhar pontos, suava para ter vitórias, que durante muito tempo tinha menos pontos do que jogos, termina o campeonato com 15 vitórias. É algo fantástico, é algo espetacular, e 56 pontos para aquilo que a gente imaginava que ia ser o Campeonato Brasileiro do Corinthians é realmente para se aplaudir. Por que eu acho que teve essa mudança? Pontos positivos dessa mudança. A torcida do Corinthians foi fundamental. A torcida do Corinthians mais do que nunca abraçou o time. A torcida do Corinthians mais do que nunca mostrou para o Corinthians o poder que ela tem. A Neoquímica Arena teve capacidade máxima em todos os jogos. Todos os jogos do Campeonato Brasileiro, a torcida estava lá. Quando o time estava no buraco, o verdadeiro torcedor, em momento algum, virou e falou assim: esse time já caiu. A gente tinha medo, a gente tinha preocupação, mas a gente tinha torcida. A gente cobrava, a gente ficava puto, mas a gente acreditava que o Corinthians ia se livrar do rebaixamento. O torcedor modinha, o torcedor de mídia, o torcedor falastrão, aquele comentarista que se diz corintiano, mas na verdade só quer ganhar likes, esse sim, esse falou que o Corinthians já tinha caído, que o Corinthians ia jogar a Série B, que o time do Corinthians era esse. Mas nós, torcedores de verdade, alertávamos pro perigo, mas nunca deixamos de acreditar, e isso foi muito importante. Segundo ponto, as contratações, principalmente do meio de ano. Memphis, não preciso nem dizer, Carrilho jogou muita bola, Hugo Souza, fundamental. André Ramalho oscilou, mas foi muito importante. Muito importante. Você tem um Thales Magno vindo do banco que também agrega. Então, as contratações no meio do ano serviram para reforçar um elenco que foi melhorado, mas ainda tinha muitos problemas. E junto com esses reforços, você melhorou aquilo que a gente sabia que tinha uma qualidade, mas que não estava no melhor. Que foi o Yuri Alberto melhorando. O Yuri Alberto jogou muita bola. Muita bola. Você teve um Matheus Bidu melhorando, um Mateuzinho melhorando, um Breno Bidon melhorando. Você teve um Alex Santana que também chegou no meio do ano, que chegou bem, se machucou, mas chegou bem. Mais pro fim da temporada, o Ranieri melhorou. Então as contratações do meio do ano melhoraram o que já estavam lá e contaram com Ramon Dias, que também teve problemas, mas também conseguiu ajeitar o time do Corinthians. Hoje o time do Corinthians é um time que tem uma ideia de jogo, que tem um esquema tático, que tem uma intenção do que vai fazer com a bola e vem conseguindo fazer isso. Pro ano que vem, eu acho que o Ramon precisa ter mais variações de jogo, precisa conseguir encaixar às vezes um 4-3-3 se for preciso, precisa evoluir mais o time, mas não tem como tirar o mérito dele. Essa reta final de Campeonato Brasileiro dava para ver claramente que o grupo estava fechado com o Ramon Dias e que o Ramon Dias conseguiu extrair o melhor de cada jogador. Tudo se conectou e com isso o grupo, treinador, jogadores e torcida se fecharam num só e o Corinthians conseguiu uma arrancada incrível e que poucas pessoas acreditaram. 9 vitórias seguidas se junta a mais duas equipes, acho que Atlético Mineiro e Flamengo, eu não sei outra equipe, como as duas maiores sequências de vitórias no Campeonato Brasileiro. O Corinthians conseguiu e o Corinthians encerra o campeonato com esse recorde. 7º lugar, artilheiro do Campeonato Brasileiro, e o Garro com o maior assistente do campeonato. Pra gente encerrar o vídeo, vamos trazer aqui que teve hoje o prêmio Bola de Prata da ESPN. Hoje à noite deve ter o do Campeonato Brasileiro que passa na Sport TV. Eu nem sei se é do Brasileirão ou se é do Sport TV, enfim. Mas só pra gente trazer que o Corinthians venceu tanto no masculino quanto no feminino. Primeiro vamos falar do feminino, que foi campeão brasileiro, foi campeão da Libertadores, infelizmente perdeu o Paulista, mas ganhou títulos e títulos importantes. O Corinthians teve o melhor técnico, Lucas Piscinato, que assim, mano, é difícil você assumir o comando depois do Arthur Elias. Eu não sei se o Lucas Piscinato é o cara certo pra isso. Se aparecesse alguma outra pessoa melhor no mercado pra colocar no lugar do Lucas Piscinato, acho que eu faria essa troca. Caso contrário, se mantiver o Lucas Piscinato, uma coisa tá clara, precisa de muitos reforços pra conseguir manter o nível do time tão dominante no Brasil. A gente já tem jogadoras saindo, jogadoras importantes,
então precisa dessa renovação do elenco. Mas Lucas Piscinato foi o melhor técnico, Gabi Portillo ganhou o prêmio Bola de Prata como melhor atacante, Vicky Albuquerque ganhou não só o prêmio de melhor meia, mas também a bola de ouro de melhor jogadora da competição. Duda Sampaio também ganhou como melhor meia, Dani Arias melhor zagueira e Yaya melhor volante. Então você vê, o time campeão, time que é dominante, teve aí 1, 2, 3, 4, 5 jogadoras na provavelmente seleção da Bola de Prata da ESPN, que a gente sabe que é um prêmio importante, é um prêmio que reúne os jogadores. Então o Corinthians feminino dominou mais um ano, mas precisa disso, precisa renovar, porque Gabi Portillo já saiu, Yasmin já saiu, provavelmente outras jogadoras vão sair, então precisa se movimentar no mercado para reforçar elenco, para ano que vem continuar sendo dominante. E no masculino, Rodrigo Garro ganhou a Bola de Prata como melhor meia e o Yuri Alberto ganhou como artilheiro, junto com o Alejandro, mas ganhou como artilheiro para coroar o final de ano e a temporada do Rodrigo Garro brilhante e a temporada do Yuri Alberto também muito boa. Com isso, o Corinthians encerra a sua temporada. Agora a gente já começa a falar de possíveis renovações, possíveis chegadas de novos jogadores. O canal do Torcedor Corintiano vai trazer, como já trouxe no ano passado, a minha lista de quem eu acho que tem que renovar, de quem eu acho que tem que mandar embora, de quem eu acho que às vezes tem que dar um empréstimo e de quem tem que continuar com 100% de certeza pro ano que vem. De qualquer forma, a temporada do Corinthians se encerra aqui, vamos dar férias pros caras, vamos descansar e vamos voltar ano que vem com tudo. A pausa esse ano ela é menor, a gente sabe que o Campeonato Paulista volta mais cedo, porém, é um período que ficar sem Corinthians é chato, é complicado. Para quem grava vídeo é ainda mais difícil, porque tem que ficar buscando assuntos. Mas a gente vai trazer sempre as informações mais importantes do Coringão para vocês nunca ficarem sem notícias do Esporte Clube Corinthians Paulista. Agradeço demais a todos vocês que acompanharam o vídeo. Meu muito obrigado. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixem o like. Doe, se você puder, para a vaquinha da Neoquímica Arena. Eu ainda não doei, ainda não consegui fazer a minha parte, mas tô tentando juntar uma graninha para fazer uma doação mais legal. Mas logo eu já faço a minha doação, já venho aqui com o meu certificado. Mas vocês, se puderem, doe o quanto vocês puderem, doe aquilo que não vai pesar no seu orçamento, porque essa vaquinha ela é longa e a gente não pode esmurecer. A gente vai mostrar para o mundo que a torcida do Corinthians é, sem sombra de dúvidas, a mais importante do planeta. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e vai Corinthians!